Você que é pai, que é mãe, você tem ministrado espiritualmente sobre a vida dos seus filhos? Você sabia que esse é um papel dos pais? Eu sou a Thaís Reis, psicóloga, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 3 atitudes que, se vocês colocarem em prática, vocês vão transformar a vida dos seus filhos. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar também o sininho, para que você seja avisado toda vez que um novo vídeo meu sair no ar. Toda semana eu trago novos conteúdos que eu tenho certeza que pode te abençoar. Todo pai, toda mãe deve entender que os filhos são responsabilidades, não somente materiais, físicas, emocionais, mas também espirituais. Você foi escolhido por Deus para ser pai, para ser mãe e para ministrar espiritualmente sobre a vida do seu filho. Os filhos, eles são herança do Senhor, ou seja, eles não nos pertencem, eles pertencem a Deus. Mas Deus colocou Ele em nossas vidas para que nós possamos ser luz na vida dos nossos filhos. Então você que é pai, você que é mãe, não brinque com isso. Isso é muito sério. Nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós devemos guiá-los para que eles cresçam e aprendam a ter uma fé genuína, a buscar ao Senhor, a servir de todo o teu coração. Então aprenda a ser um pai capacitado, uma mãe capacitada para ser luz na vida do seu filho e para instruí-lo nos caminhos do Senhor. Nós vemos lá em Deuteronômio 4:10 o seguinte: não te esqueças do dia em que estivesses perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Então nós vemos na Bíblia que Deus deixa claro que nós devemos ensinar a tua palavra para os nossos filhos. Então você que é pai, você que é mãe, que tipo de ensinamento você tem trago para o seu filho? Você tem ensinado espiritualmente o seu filho? Que tipo de influência você tem sido? Nós somos os maiores influenciadores, os maiores exemplos na vida deles. Então nós temos que pensar muito bem que tipo de direção que nós temos dado aos nossos filhos. Nós vemos lá em Provérbios 22, ensina a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então nós devemos ensinar no caminho. Muitos pais confundem, apenas apontam o caminho certo para os filhos, mas não andam junto no caminho com os filhos. Nós devemos andar junto com os nossos filhos, orando, louvando, indo à casa de Deus, sendo um exemplo de que ensina aos filhos a verdadeira fé, o verdadeiro ensinamento. Então, não adianta você dar apenas uma boa educação para os seus filhos, mas você deve dar a verdadeira educação, ensinando os princípios bíblicos, os valores cristãos, para que o seu filho ande nos caminhos das veredas de justiça, para que ele segue os passos de Jesus. Então que você, pai, você, mãe, possa ser esse tipo de pai e mãe, esse tipo de exemplo na vida dos seus filhos. Nós vemos um versículo lá em Efésios 6 que fala o seguinte: não causais ira aos vossos filhos, mas criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Então você que é pai e mãe, não cause ira nos seus filhos, mas discipline-os para que eles cresçam no caminho do Senhor, tendo temor a Deus, seguindo os teus passos. Amém? Então agora eu preparei 3 atitudes que são importantíssimas e que, se vocês colocarem em prática, os seus filhos vão ser transformados. Vocês vão ser grandes ministradores na vida dos seus filhos. Vamos aprender? Primeira atitude: ensina ao teu filho a palavra de Deus. É muito importante nós termos como base a palavra de Deus. E nós vemos lá na lei judaica que os pais eles eram obrigados a ensinar a Bíblia para os filhos em casa. Leia comigo Deuteronômio 6. Que todas estas palavras
que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deita e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Então nós vemos que as mães, elas ensinavam os filhos desde pequenininho a palavra de Deus. Elas ficavam 7 anos da vida dos filhos ensinando a Bíblia. E depois esses filhos, eles iam para as sinagogas para continuar aprendendo da palavra de Deus. Nós vemos o exemplo de Timóteo, que ele aprendeu a Bíblia através dos lábios da sua mãe. Coisa mais gostosa que é nós sermos influenciados pela nossa mãe, pelo nosso pai. Então, que tipo de influência que você tem sido na vida do seu filho? Você tem lido a Bíblia com o seu filho? Você tem ensinado a palavra de Deus para eles? Nós vivemos num mundo que tem muitos influenciadores. Hoje nós estamos na era digital, onde as crianças vivem no celular, cheio de influências ali. Então, que tipo de influência que o seu filho tem tido? Será que a influência tem sido o seu amigo? Será que a influência tem sido o ator ali da novela? Quem tem sido a influência do seu filho? Então, pai, mãe, não deixe que o seu filho seja influenciado por outras pessoas, mas que o seu filho, ele possa ser influenciado por vocês, pois os pais foram instruídos por Deus para ser luz, para guiar os filhos no caminho certo. Então pare, pensa, reflita. Se você não tem ensinado o seu filho, se você não tem levado o seu filho à casa de Deus, não tem lido a Bíblia com ele, não tem orado junto, pare e comece a fazer isto, pois é muito importante. Nós devemos agir com muita consistência para que a palavra de Deus seja plantada no coração dos nossos filhos. Então comece agora a agir para que o seu filho ele tenha um coração que agrade a Deus, ele ande nos caminhos do Senhor. Segunda atitude, ensina ao seu filho a fé real. O que é fé real? É a fé verdadeira, a fé autêntica, que quando a pessoa olha para a sua fé, ela não duvida, ela não tem dúvidas de que aquela fé é real. Nós vemos novamente o exemplo de Timóteo. A sua mãe Eunice foi uma mulher que aprendeu a ter muita fé. Então ela transmitiu essa mesma fé real, verdadeira, para o seu filho Timóteo. E ele se tornou um grande homem de Deus porque ele foi muito influenciado por sua mãe. Então nós pais devemos ser essa influência na vida dos nossos filhos. Nós devemos transmitir a nossa fé para que eles aprendam a ter essa fé verdadeira. Mas como que eu vou ensinar isso, Thaís? Você ensina o seu filho a ter fé demonstrando a sua fé, vivendo todos os dias a sua fé. Às vezes, nos simples acontecimentos ali do dia a dia, às vezes um dia que você está num sufoco, não sabe o que fazer, você confia, você acredita, você tem fé que o Senhor vai abrir uma porta, que o Senhor vai mostrar o caminho. O seu filho vai ver esse seu exemplo de atitude de fé e ele vai aprender a ser assim também. Então, que nós pais possamos ser assim, sermos pais que transmitem a nossa fé aos nossos filhos, para que eles aprendam a ter essa fé verdadeira. Terceira atitude, ensina ao seu filho o valor de servir a Deus. Nós devemos mostrar para os nossos filhos o quanto é importante servir a Deus. Nós devemos mostrar através do nosso exemplo, para que os nossos filhos sejam incentivados a servir a Deus, a amar a igreja, amar a Jesus, amar buscar as experiências com Deus. E eles aprendem isso através do nosso incentivo. Então nós devemos ser esses incentivadores na vida dos nossos filhos. Nós vemos novamente o caso de Timóteo, que a mãe dele, Eunice, ela incentivou Timóteo a se tornar um grande homem de Deus. Ela incentivou ele a orar, a ir à casa de Deus, a fazer a obra do Senhor. Então você que é pai, você que é mãe, também incentive o seu filho. Fale para ele a importância de buscar a Deus. Incentive o seu filho a orar. Incentive o seu filho a buscar por dons espirituais.
Se você incentivar o seu filho a ter esse encontro com Deus, colocar no coração dele esse desejo de se aproximar do Senhor, ele vai se aproximar. Porque nós, pais, nós mães, nós somos capacitados por Deus, nós somos escolhidos por Deus para ser luz na vida dos seus filhos. Então tenha certeza que você pode ser o maior influenciador na vida dos seus filhos. Então incentive-os a buscar ao Senhor, a conhecer a tua palavra, a ter mais fé, a fé verdadeira, a fé genuína, a buscar ao Senhor e a servir a tua obra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com a intenção de ajudar vocês pais a serem ministradores espirituais sobre a vida dos seus filhos. Então eu peço que vocês coloquem em prática cada uma dessas 3 atitudes para que os seus filhos sejam transformados. E eu profetizo sobre a vida dos seus filhos a bênção de Deus, que eles cresçam e se tornem homens e mulheres de Deus, abençoados, guiados pelo Senhor. Amém? Eu peço também que você compartilhe essa mensagem para que mais pais e mães sejam alcançados e transformem também a vida dos seus filhos. Amém? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!